dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila, da frente de Matemática A, do curso Vai Cair na Prova. E hoje é a nossa quinta aula sobre funções, classificação das funções, função composta e função inversa. Hoje eu trouxe outros caras aqui pra gente acompanhar as aulas. Esse aqui é o meu casal de porcos. Tá com sono, dormindo. Vocês não vão ver direito. Vocês não vão ver direito, mas tudo bem. Só pesquisar aí no Google. Porcos coelestes. Beleza? Então vamos dar início à aula aqui. Classificação de funções. Podemos classificar as funções em três tipos: injetora, sobrejetora e bijetora. Injetora, primeiramente, é uma função do tipo de A em B. É dita injetora quando cada elemento em A, ou seja, do conjunto A, possui um correspondente diferente do conjunto em B, ou seja, não é elemento B com mais de um correspondente em A. Assim, uma função é dita injetora quando? Então, aqui seria a escrita matemática para quando a função é dita injetora. x1 é diferente de x2 em A, quando f de x1, ou seja, quando y1 for diferente de y2 em B. O que isso quer dizer? A função injetora ela não tem a sobreposição de elementos. Por exemplo, de 2x ter um único y como resposta. Aqui, ó, no primeiro gráfico aqui, função injetora. Então, a gente vai ter esse elemento que tem um único correspondente aqui em B, esse x tem um único correspondente em y, esse x aqui tem um único correspondente em y, esse outro x também tem um único correspondente em y aqui. Aqui nesse caso, no segundo caso, é uma função, segundo lá que a gente tinha visto as regras nas aulas passadas, só que os dois x aqui, ó, no caso, eles têm um único y como resposta. Neste caso, essa função não é injetora, porque para ser injetora, cada x tem o seu próprio y. Ah, tá, mas esse cara faltando aqui. Se vocês forem lembrar nas aulas passadas, o contradomínio ele pode ficar sem os elementos do contradomínio podem ficar sem x. O que não pode é os elementos do domínio não terem correspondência para o contradomínio, para a imagem, no caso. Então, esse aqui é um cara só insignificante aqui. Aqui a gente tem uma função, só que aqui é uma função, vamos dizer aqui, do tipo quadrática. Então, se você tiver lá uma função quadrática, por exemplo, aqui, vou fazer um gráfico rápido aqui. Isso aqui é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, é um x ao quadrado. Essa função, se for pegar, por exemplo, um valor qualquer aqui, ó, vou marcar em uma reta. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, lembre disso. Essa reta aqui, se for pegar onde ela corta na função, ela está cortando aqui e está cortando aqui. Ou seja, se eu projetar para baixo, eu vou ter aqui um x1 e aqui para baixo eu vou ter um x2. Só que esses x eles têm o mesmo valor de y aqui, que vai ser um y qualquer aqui, nessa reta. Nesse gráfico. Então, o x1 e x2 eles têm o mesmo valor de y, que é o que está acontecendo aqui nessa segunda função, que é uma função não injetora. Então, para ser injetora, cada x tem um único y. Correto? Então, aqui ele dá exemplos de uma função injetora e uma função não injetora. Então, x ao quadrado, que é uma parábola, igual a gente viu no slide anterior, ele não é uma função injetora. E essa primeira função aqui é uma função de primeiro grau, porque o x aqui ele é elevado a 1, né? Como ele é elevado a 1, você não precisa mostrar toda hora. Então, como esse x elevado a 1, ele é um x de primeiro grau. O que acontece? Funções de primeiro grau, elas... deixa eu ver aqui. Vou fazer uma função assim, cortando no meio aqui. Função de primeiro grau
primeiro grau, elas são funções injetoras. Por quê? Porque elas, para cada ponto que você pegar nelas aqui, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui que eu estou marcando em vermelho, você vai ter um correspondente x, um correspondente y, e se eu pegar qualquer outro ponto, por exemplo, aqui embaixo, eu vou ter outro correspondente, por exemplo, x2 e y2. Então, cada ponto que você pegar, independente do ponto que você pegue nessa reta aqui, você vai ter um x e um y diferente. Então, nesse caso, é uma função injetora, porque cada x tem um único y exclusivo. Não é igual ao quadrado, função quadrática que ela tem vários... Se você pegar, passar várias retas aqui, paralelas ao eixo das abscissas, você vai ver que sempre o x vai ter, tirando aqui o ponto de mínimo, o 2x diferente tem um único y. Então, isso aqui não é uma função injetora. Função injetora, cada x tem um y. Função sobrejetora. Uma função f de a em b é sobrejetora quando, para qualquer elemento y pertencente a b, pode-se encontrar um elemento x pertencente a a, tal que y é igual a f de x. Então, lembrar que o y sempre é igual a f de x. Ou seja, f é sobrejetora quando todo elemento de b é imagem de pelo menos o elemento de a. Isto é, imagem de b, imagem da função é igual ao conjunto b. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, se lembra nas aulas passadas que eu tinha falado sobre o contradomínio da função? Normalmente ele é diferente da imagem da função. A contradomínio ele é igual ao conjunto B, ou seja, todos os elementos que tem em B. E a imagem da função seria só os elementos que têm correspondência em A. Por exemplo, nesse caso aqui ele pegou todos os elementos que tem em B, e todos os elementos de B, que seriam os Y, eles têm um correspondente em A, que é os X. Então, cada X em A, ele vai ter um correspondente em B, e o B vai ter um correspondente ou mais em A, aqui, né? Por exemplo, igual nesse primeiro caso aqui, 2x tem o mesmo Y, né? Esse seria tipo um caso de uma função que ela corta duas vezes no x aqui. Então, 2x diferentes, eles têm o mesmo valor para y. E aqui, os x, o terceiro e quarto x aqui, por exemplo, eles têm valores diferentes de y, né? Então, o que acontece? O contradomínio da função, ele tem que ser igual à imagem da função. O contradomínio da função é igual à imagem da função, que é igual ao conjunto B. Então, não tem nenhum elemento sobressalente. Não tem aqueles elementos que ficam aqui e eles não têm correspondência em A. Então, a função sobrejetora, você tem que sobrepor todos os elementos y a partir de uma entrada x. Então, você entra ali com x, você tem uma saída y e todos vão ter correspondência aqui de x para y. Então, ele dá dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é f de x é igual a 2x mais 1 é sobrejetora. Então, se a gente for pensar o que é o f de x, 2x mais 1 é uma reta. Vamos fazer aqui o plano cartesiano, tá meio ruim, tudo bem. É uma reta aqui que ele vai cortar em 1, o y. E aqui ele vai cortar em menos meio em x. Então, ele é uma reta desse tipo aqui, ó. Se lembra que quando eles não... estava normalizado que se você não tivesse... Se ele não falasse sobre qual conjunto, por exemplo, conjunto A, qual domínio que ele estava, se ele estava nos reais, nos naturais, sempre era dos reais para os reais. Então, dos reais para os reais. Então, a gente vai considerar que esse primeiro f, que f de x é igual a 2x mais 1, ele vem dos reais e vai para os reais. Ou seja, essa reta aqui, ela está vindo aqui de menos infinito e está indo até mais infinito. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar nessa reta aqui, por exemplo, vou marcar aqui em verde. Esse ponto aqui, ele vai ter um valor para x e um valor para y. Se eu marcar outro ponto qualquer na reta, ele vai ter outro valor para x e outro valor para y. Ou seja, na reta, cada ponto da reta
tem um valor diferente de x e um valor diferente para y. Então, nesse caso, ele seria uma função injetora e também sobrejetora, porque aqui eu não estou determinando aqui no domínio, aqui não tem o domínio de uma equação do primeiro grau, ele não tem restrições, não tem aquela restrição lá da raiz quadrada, da divisão, do valor por zero. Então, ele não tem restrição. Então, o domínio os valores que x pode assumir, o domínio dessa equação aqui, do primeiro grau, ele vai ser os reais. Porque você não tem aqui a raiz ou a divisão por zero. Então, o domínio é dos reais e a imagem também é dos reais. Cada ponto tem um único x e um único y. E ela é sobrejetora por quê? Porque todos os y dos reais estão sendo abrangidos aqui pela reta. Todos os valores que você imaginar de y tem nessa reta. Na reta, né? No caso, em todas as retas. E daí ele faz um segundo aqui, que é f de x ao quadrado mais 1, não é sobrejetora. Por quê? Se a gente está considerando a função imagem lá de A em B dos reais para os reais, isso significa que ele tem que ter, o y tem que ter, o conjunto B seria os reais. Então, todos os valores numéricos existentes. E o que acontece aqui na nossa função de segundo grau? Essa aqui é uma função de segundo grau. As funções de segundo grau, elas vão ter um valor mínimo aqui, né? Se elas forem, quer dizer, positivas, né? Depois a gente vai explicar isso mais pra frente. Mas ela tem um valor mínimo aqui. Então, o que acontece? Ela só é válida, ela só é dos reais aqui de um valor mínimo para cima. Ou para baixo, né? Se for com cavidade virada. Então, esses outros valores aqui de y, eles não têm resposta para x. Então, se eu pegar qualquer valor aqui abaixo da função quadrática, elas não vão ter uma resposta, não vão ter um valor de x. Então, são valores de y que não tem o x. Por isso, elas não são sobrejetoras. A função de quadrática não é sobrejetora, a função do primeiro grau é sobrejetora. A função quadrática também não é injetora, a função do primeiro grau é injetora. E o que é a função bijetora? A bijetora, ela é injetora e sobrejetora, que está escrito errado, sobrejetora ao mesmo tempo. Então, todos os elementos para ser injetora, os elementos de A, que são os x, cada um tem que ter um único correspondente em y. Ou seja, esse primeiro cara tem um correspondente y, o segundo cara tem um correspondente diferente de y, e o terceiro elemento que tem um terceiro y correspondente. Então, cada um tem o seu y correspondente. E B, olhando no conjunto B aqui, os y, cada y que tiver aqui do contradomínio, tem que ser igual à imagem, ou seja, todos os y tem que ser ter um valor de x, então o contradomínio é igual à imagem, que é igual ao conjunto B. Então aqui a gente não tem elemento sobressalente no conjunto B. Cada elemento de y aqui, cada y elemento do conjunto B, ele tem um valor de entrada em x. Então, ele diz aqui que essa função é bijetora e que 2x mais 1 é bijetora. 2x mais 1 é aquela reta que eu desenhei no slide anterior. E as funções de primeiro grau, a reta, a função afim, como você quiser chamar, elas são bijetoras, porque elas vão ter lá o eixo x, o eixo y. Então, aqui, função de primeiro grau. É injetora, porque cada x tem um único y. Ela é sobrejetora, porque todos os y vão ter um correspondente em x. E elas também são bijetoras, porque elas são ao mesmo tempo injetoras e sobrejetoras. Então, a função de primeiro grau, elas são sobrejetoras. Qualquer função de primeiro grau, tá? Desde que elas venham aqui
também dessa região dos reais, vem de menos do infinito, vão até mais infinito. Elas são funções bijetoras. Função inversa. Dada uma função f de a em b bijetora, denomina-se função inversa de f, a função f de menos 1 de b em a, tal que f de a pequeno é igual a b pequeno, então f de menos 1 b pequeno é igual a a pequeno, com a pequeno pertencente ao conjunto A e b pequeno pertencente ao conjunto B. Ou seja, você vai ter lá uma função que normalmente a gente escreve de A para B, e a função inversa que você vai olhar de B para A. Então, aqui ele está mostrando que, por exemplo, o elemento x, 1, ele tem um correspondente lá que seria o y1, né? Ou f de x1, y1, mesma coisa. Que a gente escreve e faz a relação por f de x. Então, você entra com x, você sai um y. A função inversa, a gente vai fazer o quê? Vai entrar com o y e sair com o valor original x. Então, cada elemento do domínio aqui, cada x1, x2, x3, x4, assim por diante, ele vai ter a imagem, né, y1, y2, y3 e y4. Então, lembrar que as funções têm que ser, para ser função inversa, ela tem que ser uma bijetora. Então, função do segundo grau, que não é bijetora, ela não tem a função inversa. Então, como é que se faz para fazer uma função, escrever a função inversa de uma função que você já tem? Trocar primeiro o y no lugar de f de x, ou seja, f de x é igual a y. Então, iremos trocar x por y e y por x. Então, onde tiver x, a gente coloca y, onde tiver y, coloca x. Finalmente, iremos isolar y em função de x e obteremos a inversa. Então, aqui a gente tem um exemplo que ele deu, né? Seja f de x, 2x mais 1, queremos encontrar sua inversa f de menos 1. O que ele falou primeiro lá? Primeiro troca o f de x por y. Então, vai ficar y igual a 2x mais 1. Qual que era o segundo passo? Trocar x por y e y por x. Então, aqui no y eu vou entrar com x igual a 2. E onde tem o x aqui, eu vou entrar com y. Y mais 1. Então, aqui a gente teve trocou a variável aqui, né? Y por x e x por y. E agora a gente vai fazer o isolar, o y em função de x. Então, vai ficar como? Vai ficar menos 2y, que a gente passa aqui o 2y para lá, igual a x está aqui, passa para o outro lado negativo, positivo, né? Mais 1. Daí eu vou multiplicar por menos 1 para tirar os negativos, multiplicar por menos 1 tem que multiplicar a sentença inteira, então vai ficar 2y igual a x, então menos 2y mais 2y. Menos x mais x e mais 1 vai ficar menos 1. Isola aqui, nós vamos ter y igual a x menos 1 sobre 2. Então, essa função seria a função inversa de x. Que é 2, né? 2. Então, os passos aqui, mesma coisa, né, que a gente fez. X menos 1 é igual a 2y, x menos 1 isola o 2 aqui, vai ficar com y do lado. Ou seja, a função inversa é igual a x menos 1 sobre 2. E a função composta? A função composta é quando você tem duas funções que elas são recursivas, ou seja, é uma dentro da outra. Dadas as funções f de a em b e g de b em c, ou seja, temos o conjunto de a em b e do b para o c, denominaremos função composta de g e f, a função g bola f, tal de a em c, tal que é definida por g bola f de x é igual a g de f de x. O que ele está falando aqui? Ele está falando só que você pode escrever, você tem 3 conjuntos lá. A, B e C. E você tem uma função que está fazendo de f, aqui por exemplo, o f de x
que vem de A para B, e depois você vai ter um g de x, que vem de B para C. Então, você vai ter um g de x de B para C. Você pode escrever a função composta, ou seja, que vem de A para C direto. Uma função que ele chamaria de g de f de x. Que também pode ser chamado g bola f de x. G de f de x. Então, ele dá um exemplo aqui, né? Seja f de x 3x menos 2g de x igual a 4x mais 1, determina g de f de x. Ou seja, ele vai querer aqui g de f de x. O que acontece aqui? Como é que eu vou fazer cachorrada? Como é que eu vou fazer esse g de x transformar no g f de x? Você vai pegar o f de x e vai colocar dentro aqui onde está o x do g de x. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 4, que a gente tem do g de x. Aonde tinha o x aqui, eu substituí pelo f de x. F de x mais 1. Então, aqui nessa função só tinha um x, então eu substituí o x do g de x aqui por f de x. Só que a gente tem o f de x. O f de x ele tem esse valor, 3x menos 2. Então, a gente vai substituir aqui aquele valor 3x menos 2 dentro da função. Então, a gente vai ter que g de f de x é igual a 4. Qual que é o valor de f de x? 3x menos 2 mais 1. Então, vai ficar 4 vezes 3x menos 2 mais 1. Então, aqui por propriedades distributivas, 4 vezes 3 vai dar 12x, porque tem um x aqui. 4 vezes 2, menos 2, né? Vai dar menos 8, mais 1. Então, a resposta vai ficar, que está sombreada aqui, inclusive, 12x menos, se aqui é menos 8 mais 1, então fica menos 7. Isso. Então, o nosso g de f de x, neste caso, seria 12x menos 7. E essa foi a aula de hoje. Foi mais curtinha, mas dá para confundir bastante algumas coisas aí. E seria isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, mandem lá no e-mail, mandem no grupo, no comentário, qualquer coisa assim. Eu vou tentar responder nas aulas de exercício suas dúvidas, tá? Tem um casalzinho dormindo ali, né? Casal de forpos. E é isso, pessoal. Até mais.